Boa tarde, Abel. É um grande prazer Boa você tarde, estar com Cristina. a gente. Adorável saber mais sobre Portugal. Temos aqui muito interesse em saber mais e você de pronto aceitou. Fico muito feliz. Essa é uma série Gestão Pública Presente e Futuro que são conversas bastante informais sobre casos interessantes, tendências, né, reformas, modernização da administração pública. Então, é um grande prazer ter você conosco e uma imensa satisfação ver Portugal avançando tão rapidamente nas reformas que eu espero sirva como inspiração para o Brasil, né? Portugal tem feito avanços muito interessantes, é disso que nós vamos falar hoje. Primeiro eu queria apresentar Abel Carreira. Abel Carreira é licenciado e mestre em psicologia. O mestrado dele é psicologia social das organizações, na especialidade de comportamento organizacional, pelo Instituto Universitário de Lisboa. O Abel já tem ocupado, né, tem desempenhado papéis importantes tanto no setor privado como no setor público e foi diretor de serviços para a área do conhecimento, inovação e desenvolvimento no INA. INA é o Instituto Nacional de Administração do governo de Portugal, equivale à nossa ENAP no Brasil, né? É o instituto ligado ao governo central que faz pesquisa, capacitação, desenvolvimento e contribui muito também, eu acho, para essas reformas em curso. Então, Abel foi diretor e hoje ele é vogal do conselho. Eu acho que traduzindo para o português do Brasil seria conselheiro, mas enfim, você vai explicar para a gente, ou eu que não sei, né, o que é vogal do conselho. É um grande prazer ter você aqui conosco, Abel. Boa tarde. Olá, Cristina. Olá a todos que estão presentes e que nos estão a acompanhar nesta conversa informal, tal como foi proposto pela Regina, que eu muito agradeço o convite. Tivemos a oportunidade de estar presencialmente não há muito tempo na América do Sul, nomeadamente em Colômbia, por altura de uma iniciativa do CLAD para o Índice da Governança Pública, e também para a Carta para a Inteligência Artificial na Administração Pública. Portanto, foi um gosto conhecer a Regina e agora também um gosto estar aqui remotamente a conversar sobre temas que são de interesse comum. A apresentação é exatamente como a Regina fez. O vogal do Conselho Diretivo é como se for um member of the board. Portanto, o INA tem um presidente e tem 2 vogais do Conselho Diretivo e é, digamos assim, a gestão de topo, a direção superior da instituição, que é uma instituição pública que está numa área de governo que é designada a área da presidência e que tem como missão principal a formação, a capacitação, a inovação, a difusão do conhecimento e também tem uma vertente particularmente interessante que é do trabalho de forma colaborativa, cooperativa, em termos das relações internacionais e daí também estar presente em diferentes redes. E avancei um bocadinho mais para além da pergunta, portanto a Regina vá definindo a batuta e eu sigo. Muito bom. Então, a gente poderia começar você contando para a gente quais eram as características da administração pública, né, do governo português no início desse século, né, em que situação estava? A gente sabe das origens, né, do modelo burocrático. Então, assim, como estava a administração pública, o que demandou, né, essas iniciativas de reforma, e quais as características, quais os problemas, né, qual era o diagnóstico? Certo. Portugal tem feito um caminho em diferentes domínios da sua história
também conjugada com a história dos irmãos brasileiros. E devo dizer que dentro das etapas ou das fases, provavelmente mais importantes que eu podia partilhar aqui convosco, eu salientava talvez três. A primeira diz respeito a um momento muito específico e isso tem reflexo na sociedade portuguesa e, obviamente, reflexo na administração pública. Eu diria que 25 de abril de 1974, que é um dia marcante na sociedade portuguesa, em que tivemos, ao fim e ao cabo, chamámos-lhe a Revolução dos Cravos, e essa revolução trouxe uma reviravolta do ponto de vista político e social em Portugal. Até então, entre 1932 e 1974, Portugal era liderado, aquilo que nós chamávamos o Estado Novo, e era caracterizado sobretudo por uma centralização muito significativa de poder. Foi uma época sem reformas democráticas e, portanto, não obstante a criação da administração pública, a sua evolução, a criação de várias instituições e serviços estatais, a verdade é que tinha uma lógica muito centralizada que esta revolução, como eu estava a referir, em 74, veio, ao fim e ao cabo, incentivar muito daquilo que é o pensamento e o espírito de uma sociedade democrática, um Estado de direito democrático, e impulsionou, em associação com isso, um conjunto de reformas na administração pública, também para ser ela própria mais democrática, mais descentralizada, mais focada naquilo que é também os interesses da sociedade e dos cidadãos e agentes económicos, empresas, entre outros. Portanto, este momento, e só para dizer que dentro das várias atividades que nós desenvolvemos, uma das quais é o Congresso da Administração Pública, que é promovido pelo INA, fazemos-lo 2 em 2 anos, e vamos fazer em 2024 também em sede e sobre a orientação deste momento que eu acabei de referir, que é da celebração dos 50 anos do 25 de abril de 1974, e que marcou um momento de impulso significativo da democracia e que temos desde então seguido essa trajetória. Há um segundo momento também importante, que, ao fim e ao cabo, nós vivemos cada vez mais num mundo global e mundial e, portanto, com reflexos e com interações que, ao fim e ao cabo, se refletem num conjunto alargado de circunstâncias e, obviamente, também na administração pública. E aqui, apenas para dizer que a administração pública tem um papel muito importante nas sociedades. É assim, inclusive, nas sociedades mais liberais, como defensora de direitos, liberdades e garantias, como reguladora daquilo que é a vida em sociedade e daquilo que são as intervenções dos diferentes atores e dos diferentes agentes, e também daquilo que é o impulso social, político e económico que introduz. E, portanto, nesta perspectiva, e assumindo isto que vos estava a refletir e a pensar convosco que temos globais, o que aconteceu, por exemplo, em 1986, com a adesão de Portugal à União Europeia, é também um marco muito importante. E isto levou-nos, ao fim e ao cabo, a esta necessidade de estarmos em linha e harmonizarmos as nossas políticas, os nossos instrumentos regulatórios, as nossas, inclusive o nosso conhecimento, e, portanto, consideramos que isto foi também um acelerador global, levando a reformas da administração pública, inclusivamente para este alinhamento com os padrões europeus. Mais recentemente, repete, por favor, o ano que foi essa entrada na União Europeia? Em 1986, Regina. 86. 6, exatamente. Isso, ok. Se a memória não me falha, a 1 de junho de 1986. Portanto, estamos a falar de um segundo ponto, que efetivamente foi muito importante para estarmos num quadro europeu, para partilharmos um conjunto de estratégias, um conjunto de análises perspectivas de antecipação do futuro, de preparação, de adoção, ao fim e ao cabo, de instrumentos e de abordagens importantes de administrações públicas modernas, que procuram ser eficientes, que procuram ser eficazes, cada vez mais centradas no serviço ao cidadão. E, mais recentemente, estamos a falar também daquilo que é já um conjunto de fatores
aceleradores também das mudanças e das transformações da administração pública. Estamos a falar concretamente daquilo que foi o efeito pela pandemia Covid-19, que veio alterar muitos paradigmas que tínhamos, que veio acelerar muitas mudanças que provavelmente estavam a ser pensadas, como nós, por exemplo, estamos neste formato, à distância de dois continentes, interagir, que eram situações provavelmente mais pontuais e tornaram a ser quase o normal e vieram para ficar nesta convergência do trabalho híbrido. Mas também depois aquilo que foram as políticas públicas adotadas pelos sucessivos governos, nomeadamente nós estamos neste momento no 23º Governo Constitucional, desde o período que falei da democracia implantada em Portugal, de 25 de Abril, e da Constituição e da República Portuguesa, e também aquilo que tem sido, ao fim e ao cabo, as alterações de nível internacional, não só nacional, mas também internacional, e que levaram que Portugal, neste momento, esteja abrangido por um plano de resolução e resiliência, iniciado em 2021 e que se prolonga até 2026, e que é também um conjunto de instrumentos de apoio ao desenvolvimento social e económico, mas também da administração pública, porque uma das linhas que é contemplada tem exatamente a ver com isto. Então, modernizar, capacitar, introduzir o digital cada vez mais na agenda e tornar uma administração pública robusta, resiliente, porque cada vez mais tem que lidar com mudanças rápidas, de impacto significativo, e ter capacidade de produzir também respostas em conformidade, e também uma administração pública que olhe para o futuro, que trabalhe perspectiva, que antecipe cenários e que se dimensione e que se capacite de modo a poder dar resposta não só aos desafios atuais do futuro, mas também aos do futuro, diria. E em linhas gerais, diria que estes 3 marcos foram muito significativos. Depois isto teve reflexo em Portugal, obviamente, com programas, e sobre isso, se a Regina entender, depois podemos aprofundar um bocadinho mais. Ok. Você não destacou nessa evolução o período da Troika, e que às vezes aparece como indutor de mudanças. Eu queria que você comentasse um pouquinho, na sua opinião, o que foi esse período, né, de ajuste macroeconômico bastante forte, né, e o que isso significou para a administração pública. Certo. Sim. Eu voltava só um bocadinho atrás, antes até de falar nesse período que esteve muito próximo com aquilo que foi a crise económica que se viveu e que muitas vezes ela até surge por siglos. Nós, em 2005, tivemos um programa, na altura foi criado um programa designado de praxe, que foi chamado Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, e esse programa já visava uma reforma abrangente de toda a administração central. Nós estamos organizados entre a administração direta, indireta e a administração autónoma. A central está, obviamente, enquadrada dentro da administração direta, porque depende diretamente do governo e para exercer as funções de serviço público, mas sentiu-se já nesta altura, e isto foi um instrumento normativo, foi uma resolução do Conselho de Ministros, que já apontava para a necessidade de modernizar e organizar a administração central do Estado. E isto significa o quê? Torná-la mais eficiente, reduzir a despesa, avançar de um modelo tido, entre aspas, mais burocrático para um modelo mais orientado para o New Public Management, para um modelo de gestão por objetivos. E, portanto, o que é que isto consistiu na prática? Ao fim e ao cabo, uma redução de mais de 20%, e este valor é indicativo, do número de estruturas existentes na Administração Central do Estado. Foi feito um caminho, primeiro da avaliação das atividades, depois de desconcentração de algumas das funções mais para os níveis regionais e locais, depois também de uma racionalização, se quiser, ou diminuição do número de estruturas, e depois ainda uma vertente não menos importante, que é da simplificação e racionalização de procedimentos. Situação esta que podemos até falar um bocadinho mais à frente, que está muito presente desta altura, porque depois foi pensado, foi criado e foi lançado proximamente, em 2006, um programa que em Portugal se chama Simplex, que é de simplificação administrativa,
que é um programa muito interessante, que mantém-se atual, evoluiu, produziu respostas e ainda hoje é uma referência para algumas das soluções que eu posso inclusivamente partilhar convosco, Gina. Mas isto para dizer que havia já este pensamento. Nesta altura já se produziram mudanças, alteraram-se muitas questões, inclusivamente em termos das carreiras, dos trabalhadores em funções públicas, das remunerações, da avaliação de desempenho, da gestão de objetivos. Começou-se a ter alguma centralização de algumas funções e algumas entidades, como por exemplo compras públicas, e isto, ao fim e ao cabo, foi um processo que já em si marcava esta perspectiva transformadora. E às vezes as transformações ou são impulsionadas internamente por uma necessidade sentida de evoluir, de desenvolver, seja ela mais incremental ou mais transformacional, mas a verdade é que depois tivemos um programa seguinte chamado Plano de Recuperação e Melhoria da Administração Central do Estado, PREMAC, e este claramente surgiu em associação com a crise financeira, que provavelmente todos lembramos, iniciada nos Estados Unidos, em 2008, e depois teve um reflexo de onda, de vaga, não é? Nomeadamente na Europa, em 2010 e seguinte. Pronto. E isto, em fim ao cabo, suscitou uma necessidade muito premente de haver um foco económico também no âmbito da administração pública, de redução significativa da despesa e, por inerência, isso implicou racionalização e reforma e reestruturação. Na prática, racionalização de estruturas, mudança do modelo organizativo e estrutural da administração pública, eliminação de redundâncias e duplicações. Na altura, procurou-se identificar essas ineficiências e aqui sem qualquer avaliação, só apenas fazer um registro descritivo e também com reflexo ao nível das direções, tanto de nível superior e de nível intermédio. E mais tarde podemos falar também um bocadinho sobre isto, se o tempo o permitir. Regina, nós temos aquilo que se pode designar, se permitem o estrangeirismo, o top management, que é de primeiro e segundo grau, sejam presidentes ou vice-presidentes, diretores-gerais, subdiretores-gerais, inspetores. E temos o middle management, que são habitualmente os diretores de serviço, os chefes de departamento, etc. E, portanto, também aqui houve um reflexo, a racionalização das estruturas, também do exercício dos cargos dirigentes, quer cargos de direção superior e cargos de direção intermédia. O resultado, os dados que temos disponíveis apontam para uma redução de cerca de 40% da estrutura orgânica da administração central. Na altura falou-se muito de nós termos sido muito cartesianos e muito espartanos nesta abordagem, porque fomos inclusive além dos objetivos que foram estabelecidos, mas a verdade é que isto depois também teve reflexos noutras situações, como desde a limitação de admissões de trabalhadores na administração pública e também um programa de decisões e de requalificação e de reorientação seletiva dos seus próprios recursos humanos. E isto sim, pronto, passamos esta fase. Deixa eu só fazer Bel, uma pergunta. Favor, quer dizer que a revisão das estruturas tal começou antes desse período mais drástico, depois de redução de despesa, né? Você disse já o Simplex em 2006, né? Revisão, reestruturação das carreiras. Me parece que vocês juntaram, né? Tinham muitas carreiras e houve uma reorganização, né? Você vai voltar a falar disso? É nesse período de 2006 ou foi mais recente? 2005 foi, na altura, a definição e a criação do programa de reestruturação da Administração Central do Estado, Gina. Certo. O Simplex surgiu como um veículo, também para contribuir para esse efeito, sendo lançado em 2006. A verdade é que ele se mantém hoje ainda presente em 2023, tem evoluído nas medidas, tem evoluído na sua implementação, tem evoluído inclusivamente nas iniciativas que são pensadas e implementadas e tem uma âncora muito forte na digitalização e, se quiser, depois também posso dar alguns exemplos do que o Simplex tem produzido. Abrange todas as áreas governativas, é desenvolvido colaborativamente
com necessidades identificadas primeiro pelos órgãos e pelos serviços da administração pública, depois tivemos processos de envolvimento também de participação cidadã, dos cidadãos em função daquilo que são as necessidades, também os próprios agentes, também eles próprios que sinalizam necessidades e têm determinado patamar de qualidade que querem que progressivamente os serviços da administração pública correspondam. Neste último exercício, inclusivamente, já houve iniciativas de cocriação para os pontos focais das áreas governativas, para o Simplex, para outros intervenientes e outros agentes pensarem concretamente e contribuírem nesta lógica participativa. Participação essa que é também uma âncora do desenvolvimento que temos vindo a fazer na administração pública, enquanto estratégia que criou o Dia da Participação, que impulsionou os orçamentos participativos, não só que se realizam na administração local, mas também agora orçamentos participativos nas organizações públicas. E, portanto, em concreto, o INA tem uma experiência de fazer internamente na sua organização um exemplo de orçamento participativo em que uma parte do orçamento, uma dotação, é alocada para projetos que surjam de iniciativa dos trabalhadores e dirigentes para aquilo que acham que é relevante para a sua organização. Perfeito. Portanto, e eu queria só que você explicasse a questão das carreiras. Você chama carreiras em Portugal? Eram muitas, não é? E foram reduzidas para quantas? 15, 20? Teve uma grande reestruturação, eu não sei exatamente qual foi o ano disso. Rina, embora não sendo especialista na área, porque é a área da administração e emprego público e teriam condições de falar mais em profundidade sobre isso, o movimento foi feito de, ao fim e ao cabo, agregar em muito daquilo que era diverso, diferenciado em carreiras, aquilo que nós chamamos carreiras gerais. E, portanto, que tem técnicos superiores, tem assistentes técnicos, assistentes operacionais e também depois nas carreiras de dirigentes. Mantém-se ainda aquilo que nós designamos de carreiras especiais, dado determinado ordenamento, determinado normativos legais para situações particulares e específicas que têm contornos particulares e, portanto, aí aplicam-se regras dedicadas. Mas a ideia foi, de facto, fazer uma organização que permitisse essa transversalidade e, no limite, se quisermos, também mobilidade de profissionais. Nós temos um programa de mobilidade entre carreiras e mobilidade na carreira, de maneira que profissionais públicos podem exercer funções em diferentes instituições, em diferentes áreas governativas, e esse é um movimento que beneficia quer os próprios profissionais, podem ter diferentes experiências, quer as próprias organizações, que têm também depois fluxo de diferentes perspectivas, diferentes competências, e isso é algo que também neste momento está presente na administração pública em vigor. Bom, muito bom. E sobre o Simplex, tem algum site que a gente possa consultar os projetos? Tenho, sim, senhora, e com muito gosto também depois partilho convosco essa informação. Só dizer, Regina, que o Simplex é uma estratégia de modernização administrativa que é transversal ao Governo e aos serviços da administração pública, quer central, quer local. Inicialmente começou com a central em 2006 e depois foi criado também o Simplex autárquico em 2008. É muito focada em inovação. Alguns dos lemas são inovação, mais e melhores serviços e, portanto, nos vários reportes que vão sendo dados relativamente às medidas implementadas, desde que foi criado em 2006, em que foi lançado até o momento, mais de 1000 medidas foram introduzidas. E essas medidas têm a ver, como falava há pouco, simplificação de procedimentos administrativos, digitalização de serviços públicos, tornando-os disponíveis online, introdução de medidas para acelerar o processo, por exemplo, de abertura de empresas, para facilitar a sistematização e o pagamento de impostos, para processo de licenciamento e autorização. Pronto, ao fim e ao cabo, não só a transparência e a participação pública, mas também da comunicação com os cidadãos. E, portanto, exemplos concretos de algumas medidas que foram implementadas é, por exemplo, a possibilidade de aceder digitalmente a serviços públicos, aquilo que é referenciado como obter documentos com um clique, por exemplo, um registro civil ou um registro criminal,
aceder a informação pública, como por exemplo o Diário da República, que é um diário do governo, onde vem explicitada toda a informação relevante a este nível. Nesta altura, qualquer trabalhador que exerce a sua atividade, quer de conta de ontem, quer na administração pública, quer no setor privado, já pode aceder ao IRS automático. É feito um IRS automático, quer dizer que através do número de contribuinte são registados todos os movimentos, quer de vencimentos, quer de despesas realizadas, e depois é disponibilizado e o contribuinte aí aceita, tal como está, ou faz depois algumas ações de especificar a sua realidade concreta. Resolver, temos o espaço cidadão e as lojas de cidadão, em que o cidadão Isso. pode entrar e resolver vários assuntos, porque ao fim e ao cabo são espaços que agregam várias funcionalidades e não tem que se andar de sítio para sítio. Naquele próprio local, os diferentes serviços estão presentes e poderá ter respostas. Isso, Portugal foi bastante pioneiro. Eu me lembro do começo, né, do Espaço Cidadão. Acho que Certo. foi um dos pioneiros, né? Talvez logo depois do Reino Unido e tal, que tinha lá o Espaço Cidadão. Aqui no estado de São Paulo chama-se Poupa Tempo, e na Certo. cidade de São Paulo, que também tem seus serviços municipais, chama Descomplica, né? Que são esses one-stop shop, que é o lugar onde o cidadão vai e resolve vários problemas de documentos, né? É isso. Mas Portugal, me lembro, foi um dos pioneiros nessa iniciativa. Estou falando aqui de muitos anos atrás, nas décadas Certo. de 90 ainda, eu acho. Foi o comecinho de 2000, talvez 90, na década de 90 que surgiram esse espaço cidadão, não é? Acabei de partilhar, enquanto estava a intervir, aproveitei a oportunidade também para, em multitasking, peço desculpa a expressão, ir buscar o link, e neste momento Perfeito. já está no chat, e isto para dizer só que entre as várias, estava a falar de algumas medidas que têm agilizado e que têm permitido facilitar muito a vida do cidadão e das empresas. Por exemplo, o facto de ir a uma consulta médica e ter os seus exames médicos e a sua receita desmaterializada, que é enviado para o e-mail ou que é enviado por SMS, o facto de ir pagar um serviço e ter uma fatura sem papel, o facto de ter um cartão de cidadão que pode estar num aplicativo do smartphone e por biometria aceder à chave móvel digital, o facto de termos também a inteligência artificial aplicada com o assistente virtual do cidadão. Portanto, há um colega aqui no Conselho Diretivo que utiliza uma expressão muito interessante, e agora, se ele me permitir, eu vou repeti-la, porque vem digamos, da autoria dele, está a acontecer. Portanto, estamos a fazer um caminho e estamos a fazer aquilo que é uma inevitabilidade. Se a administração pública quer promover Estados, sociedades, países modernos, países robustos, resilientes, que proporcionam qualidade de vida aos seus cidadãos, tem de facto que ela própria se desenvolver, se recriar, se transformar. Sabemos que é difícil, sobretudo quando é uma máquina muito extensa, mas as exigências são cada vez mais de adaptação, da resposta rápida e da resposta que não só atende às expectativas, mas procura antecipar as expectativas do cidadão. Muito bem. Eu queria te perguntar sobre o que eu conheço ou chamei de direito experimentar, que foi, em algum momento, uma legislação que acho que segue, talvez esteja até junto com o Simplex, que permite às organizações apresentarem um projeto de mudança de algum procedimento, de algum processo, e, com isso, pedem liberação de algumas regras, normas, e aí uma comissão que analisa e aceita ou não. Eu não sei se você acompanha isso, pode nos falar mais sobre isso, que eu estou chamando de direito a experimentar,
que eu acho fascinante, né, assim, imaginando isso numa administração pública que era rígida, né, tradicional, bastante apegada aos cânones jurídicos, às leis, às regras, como que hoje chega nisso, né, de poder suspender a vigência de algumas normas para que aquela organização ou aquele projeto possa ser experimentado. Certo. Muito bem, Regina, com muito gosto. Esse é um processo onde o INA tem estado ativamente desde o primeiro momento. Existem outras entidades que também estão envolvidas, nomeadamente na coordenação da iniciativa. Uma é a Agência da Modernização Administrativa, em Portugal, que nós chamamos a AMA, e outra é a de GAIEP, por abreviatura, acrónimo, e que significa, acrónimo aliás, e que significa Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. E, portanto, que ao fim e ao cabo, as três entidades constituem a equipa de coordenação de um sistema, e isto deste breve enquadramento é para dizer como é que aparece este conceito. E este sistema é designado de Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública. Ele surgiu como uma inovação, portanto, hoje em dia, inovação é uma buzzword, não é só buzzword, ela é materializada num conjunto de soluções, de iniciativas, de projetos, muitas vezes decorrentes da necessidade e outras por uma necessidade também de evoluir e de experimentar. E, portanto, este sistema de incentivos à inovação pública foi criado em 2018, na altura por uma portaria, e visava, sobretudo, incentivar a inovação na administração pública, no caso, na administração central, que é onde nós temos mais competência em matéria de intervenção, e isto, na prática, traduz-se em procurar estimular práticas inovadoras na gestão nos diferentes domínios, não é? Todos nós temos conhecimento, temos experiências, as várias entidades públicas, os vários trabalhadores e dirigentes da administração pública têm também ideias, também as põem em prática, tentam evoluir, é natural. Este sistema, ao fim e ao cabo, organizado desta forma, procurava que isto fosse um processo de mudança cultural também, introduzido quase organicamente este mindset, se permite a expressão, esta forma de estar e de olhar e dizer que a inovação acontece em todos os contextos, acontece por impulso dos diferentes níveis de responsabilidade e ela ajuda a melhorar não só a gestão pública, como é que nos organizamos, os nossos processos, mas também ajuda a melhorar o serviço ao cidadão e aos agentes económicos. E, portanto, esse sistema apostava em três domínios fundamentais: valorizar as pessoas, ou seja, recursos humanos, melhorar os contextos e ambientes de trabalho e desenvolver os modelos de gestão. Portanto, chamado sistema de incentivos, o que é que na prática queria dizer incentivos nestes domínios? Por um lado, era capacitar. Há diferentes formas de capacitação, não só formação, mas também formas flexíveis, ágeis de oficinas, de cocriação, de webinars, de tutorias, de mentorias. A percepção do INA tem estado envolvido e tem dinamizado ativamente. Um outro incentivo, outra categoria de incentivos era a experimentação, e a experimentação era desafiar continuamente as entidades da administração pública para elaborar projetos experimentais de inovação, um projeto que era concebido por uma equipa e era implementado por uma equipa, podiam ser dentro da mesma entidade, entre entidades de diferentes áreas governativas ou da mesma área governativa, e isso chama-se experimental, que era para testar ideias e testar soluções que tinham anteriormente um processo de cocriação, design thinking, e depois implementá-las, aferir do impacto, da consequência, dos resultados desses projetos, dessas ideias, dessas soluções testadas, primeiro desenhadas em protótipo, depois implementadas, e depois, dentro de um espaço protegido, delimitado, controlado, num período de tempo definido, e se os resultados fossem de facto interessantes, então alargar numa outra escala e disseminar esse mesmo conhecimento. E, portanto, capacitação, experimentação,
fechávamos o ciclo em termos de incentivos com outra iniciativa que era reconhecimento. E o reconhecimento era dar visibilidade, notariedade aos inovadores, às equipas inovadoras, partilhar e disseminar esse conhecimento, servirem também de incentivo, de estímulo e de modelo, e também, ao mesmo tempo, atribuir um reconhecimento, um prémio, que era um prémio público e também pecuniário, aos projetos que se diferenciassem por um conjunto de parâmetros avaliados, obviamente pelo caráter inovador, pelo caráter de generalização da administração pública e dos resultados obtidos. Neste contexto, e eu acabei de uma forma muito breve, desculpa por isso, de resumir este incentivo, na altura, já nessa portaria, falava-se no direito ao desafio. E, portanto, o direito ao desafio, desafio. Ao desafio. Que a Regina, direito ao desafio, que a Regina aqui falou como direito a experimentar. Direito ao desafio no sentido, ok, eu tenho determinados limites, tenho balizas, tenho regras jurídicas, tenho normativos, para eu implementar determinado processo mais ágil, mais experimental, entre aspas, peço redundância pelo termo, mais inovador, eu tenho que provavelmente ter um conjunto de condições para o poder fazer. E o poder fazer poderá, por exemplo, não ficar nos limites que os próprios normativos e as leis estabelecem. E a ideia era esta, basicamente, portanto, suspender temporariamente determinadas disposições. Essas disposições têm que ser identificadas, têm que ser apresentadas, e sempre tudo na lógica de um projeto, Regina, de um projeto experimental de inovação, que tem determinados procedimentos para a sua elaboração, tem determinados campos, é apresentado, depois é homologado, vai para a fase de implementação e depois é avaliado. E eu posso falar um bocadinho só da experiência aqui numa situação mais concreta, para partilhar convosco também, e portanto, esta suspensão normativa é feita com estes normativos bem definidos, bem estabelecidos, com um conjunto de entidades ou numa entidade própria que é delimitada, e depois são substituídos transitoriamente por outras regras. E, portanto, isto é para experimentar os novos modos de funcionamento que são propostos. Isto foi realizado. E há inclusivamente uma situação em que foi publicado um decreto-lei, portanto isto foi analisado e aprovado em Conselho de Ministros, em que se avançou com projetos experimentais de inovação para testar os instrumentos de gestão. Regina, na prática estamos a falar plano estratégico, plano de gestão, sistema de monitorização e controlo e relatório de gestão, o relatório de avaliação. Tal qual está definido neste momento, e isto tudo feito de uma forma integrada. Temos um plano estratégico do qual declinam os planos de gestão. Os planos de gestão são feitos também de uma forma muito associada ao ciclo de gestão orçamental. A monitorização é feita de determinado tipo de regras e depois, no final, é feito o relatório de gestão que também pressupõe que isto seja feito de uma forma cíclica, não é? Durante um período de tempo definido para garantir a atividade contínua. Nós temos isso, já tínhamos isto há muito tempo definido, aqui a novidade principal era fazê-lo de uma maneira integrada, era fazê-lo de uma forma mais ágil, era fazê-lo de uma maneira mais simplificada, era não estar a fazer reportes múltiplos que muitas vezes se têm que fazer, era acelerar também os processos. Pronto, ok. É que, se me permite, não, eu digo, é o porque nós também temos muitos relatórios a fazer ao mesmo tempo. Regina, abrindo e fechando parênteses, a determinada altura trabalha-se muito para os instrumentos e devia-se estar a trabalhar na atividade propriamente dita. Se agilizarmos o tempo, se agilizarmos também a eficiência e a integração dos instrumentos, isto pode-nos trazer vantagens significativas. Pronto, e foi esta a ideia, foi este o espírito. Foram identificadas um conjunto de entidades públicas, no qual o INA também esteve presente. Na altura, era uma direção-geral, hoje, desde 2021, Instituto Público, e, portanto, 7 entidades, e foi implementado desde 2019. O próprio diploma definia um conjunto de parâmetros
que esses instrumentos deviam ter, o que era suposto fazer desde 2019 até culminar com o plano de gestão para 2023, sendo certo que há projetos experimentais com direito ao desafio que podem não ultrapassar sequer um ano. Este era de espectro mais largo e por isso tinha mais tempo, mas o próprio conceito de experimentação releva para o facto de estarmos a falar situações limitadas no tempo e que não se prolonguem, até para testar as soluções, mas este, dado a envergadura do próprio projeto, tinha um período mais longo para desenvolver e para testar, e para fazer esta ligação, e nós, no final do primeiro semestre deste ano, reunimos as várias entidades e fizemos com eles uma avaliação daquilo que foi efetuado. Não só É da forma... disponível essa avaliação? Está disponível? Neste momento está ainda interno dentro Tá. não só das entidades, mas também do gabinete da tutela, Regina. Mas registamos o interesse. Pronto, registamos o interesse da vossa parte. E para dizer que os comentários foram feitos em dois níveis. Um primeiro relativamente a esta ideia de agilizar, simplificar, integrar e trabalhar atividades, orçamento, planificação, monitorização e avaliação. Pronto, isto de uma forma contínua. Os conceitos não são novos, às vezes a dificuldade não é o conceito, é de implementar a sua implementação desta forma integrada e desta forma ágil. Essa foi a primeira ideia, da importância de haver momentos nos projetos experimentais de partilha de conhecimento, de fóruns, de interação, para que haja sinergias e todos os envolvidos possam também disso retirar proveito, quer equipas de projeto, quer entidades, e uma outra ideia que resultou também da necessidade de olhar para o direito ao desafio tal como ele está do ponto de vista da definição normativa e de criar agilidade também na forma como é decidido e como é implementado. Eu falo concretamente aqui nos instrumentos de gestão, há outras situações, mas esta, digamos assim, é que está mais presente e sobre aquela que depois nós tivemos a oportunidade de também fazer, uma questão que é muito importante em termos de políticas públicas. Eu depois gostaria também de introduzir uma ideia de como é que a administração pública portuguesa está a procurar também aí progredir, que é cada vez mais pensamos em fazer perspectiva, em antecipar, em planear estrategicamente e ver isso no seu dia-a-dia, mas cada vez mais precisamos do evidence-based management, não é? Que é a gestão com base em evidências, e isso implica a avaliação. E, portanto, quer a montante, quer a jusante, é muito importante termos esta perspectiva e, portanto, a avaliação é aquilo que depois nos ajuda a perceber como é que afinamos a nossa mira, o que é que resulta, o que é que não resulta, o que é que devemos formular, o que é conhecimento que vai gerar, o que é que vai contribuir para que seja definida como boa prática e o que é que aconselha que seja a linha depois a seguir naquela vertente específica de política pública. Pronto. E o INA, dentro das atribuições que tem, que é uma entidade cujo core business, cuja sua atividade principal é formação e capacitação, e é essa a sua missão, mas tem também depois outros aspectos associados à sua missão, nomeadamente a promoção da investigação científica, a disseminação de conhecimento, a introdução de modelos inovadores na capacitação de pessoas, e olhamos muito para isto, que acabámos de falar, Cristina, como processos que ajudam a desenvolver pessoas, a desenvolver equipas e desenvolver entidades públicas desta forma integrada. Ao fim e ao cabo, é olharmos para a administração pública como uma grande organização no seu todo, de uma forma metafórica, e como é que podemos tentar introduzir determinados traços culturais ou reforçar e desenvolver esses traços culturais de respostas mais capazes, de respostas inovadoras e de respostas que, de alguma forma, são muito orgânicas às necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos. Abel, o INA também tem incidência sobre a forma de selecionar as pessoas para ingresso na administração pública, os concursos públicos, as competições para entrada. O que vocês têm proposto, ou outros organismos do governo, sobre isso? Porque trata-se essencialmente de atrair também jovens, né, eu imagino, com toda essa agenda, atrair talentos, né, muito capacitados para essa agenda da prospectiva e também para
a gestão com base em evidências, então, ciência de dados, análise de dados, são novas competências que a burocracia tradicional não tinha, né? Ou não tinha massivamente. Claro que havia talentos e pessoas sempre houve, né? Dotadas desses conhecimentos, mas como a maneira de selecionar as pessoas mudou, de selecionar funcionários públicos efetivos, de carreira, permanentes do Estado? Nós temos, para já dizer que o INA, por força das suas atribuições e competências, intervém já quando os trabalhadores e dirigentes estão em exercício de funções. Portanto, já passaram pelos processos anteriores. E esta formação é uma formação inicial e uma formação contínua, quer seja para trabalhadores em início de funções, quer para dirigentes, e, portanto, fazemos esta capacitação de acordo com, obviamente, programas, e acabamos de rever a formação para dirigentes, como referi há pouco, em cargos de direção intermédio, os middle managers, e dirigentes em cargos de direção superior, os top managers, acabamos de rever isso. Estamos a preparar, tínhamos um determinado formato, um determinado modelo, e agora estamos a fazê-lo e a implementá-lo. Vamos começar neste último trimestre de ano, se não mesmo já em setembro, a dar início. Estamos a fazer esta formação de uma forma diferente do que fazíamos anteriormente, estamos a fazê-la em consórcio com as universidades, porque o INA está neste momento a desenvolver vários programas de formação. Neste caso concreto, chamamos-lhe de formação avançada para dirigentes, mas estamos a fazer também outros consórcios para competência digital, para competências ligadas à vertente financeira, entre outros. Portanto, isto sem prejuízo dos vários formatos e soluções que temos no nosso programa de formação e depois nesta formação oferecida em consórcio, e também a formação que é oferecida no âmbito do PRR, que é a formação gratuita, por exemplo, na área das competências digitais, que é um incentivo muito grande para as entidades, trabalhadores e dirigentes poderem capacitar e desenvolver competências nessa área. Estava eu a dizer, intervimos já na formação. Anteriormente, na seleção, Portugal não tem, nos tempos mais recentes, estado a fazer processos massivos de recrutamento e seleção para novos trabalhadores e dirigentes. Existem algumas iniciativas que surgem sobre recrutamento centralizado. O INA já interviu nessa área, neste momento não está a intervir. Quem tem essa competência atribuída é a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. São eles que estão efetivamente a intervir a esse nível. Mas, de facto, a administração pública portuguesa tem uma idade média, do ponto de vista etário, esta faixa etária, a idade média é muito elevada. Precisamos rejuvenescer, precisamos garantir a transição de conhecimento, precisamos promover processos cada vez mais adaptativos deste trabalho intergeracional e, portanto, essa é claramente uma prioridade para os anos vindouros, porque a nossa idade média dos trabalhadores na administração pública é significativa. Depois, no que diz respeito ao recrutamento dos dirigentes, como dizia há pouco, superiores e dirigentes intermédios, está muito tipificada. Há uma divisão entre o recrutamento que é feito para dirigentes superiores e o recrutamento que é feito para dirigentes em cargos de direção intermédia. E, portanto, para dirigentes superiores, ele é definido, ao fim e ao cabo, e a responsabilidade do mesmo governo, as situações quer para superiores, quer para intermédios, são sempre publicados na Bolsa de Emprego Público e também no Diário da República. E estava eu a dizer, para dirigentes superiores é feito esta definição de perfil de identificação de competências pelo mesmo governo e depois temos uma estrutura que é designada de CRESAP. Esta estrutura, que é uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública, tem a responsabilidade de avaliar os candidatos para estes lugares que estamos a falar
dirigentes superiores, quer de primeiro grau, portanto, são os tais dirigentes, diretores gerais, inspectores gerais, presidentes de conselhos diretivos, entre outros, e de segundo grau, que são os subdiretores gerais, os vice-presidentes, os vogais, entre outros elementos. Portanto, tem esta responsabilidade de avaliar os candidatos de acordo Que com... podem ser de fora da administração, podem concorrer diretamente para um cargo de direção, não precisam ser servidores de carreira. Para aquilo que é chamado a figura de gestor público, é possível, nomeadamente para o setor empresarial do Estado. Não. Para as outras entidades, têm que ser profissionais que estão efetivamente na administração pública. E, portanto, de acordo com o perfil, com as competências identificadas, é feita uma avaliação. Essa avaliação, desde a avaliação curricular, pode ter outras atividades avaliativas e culmina sempre com uma entrevista de seleção. Depois é apresentado uma shortlist ao membro do governo e é feita essa seleção. Portanto, estamos a falar, ao fim e ao cabo, de uma entidade que tem aqui um papel de apoio à decisão, que prepara esta mesma avaliação e, portanto, que assegura este procedimento. Portanto, sempre nesta lógica de que estava a falar até este momento, Regina, de procedimento concursal. Perfeito. E como a Regina bem apontou, podem ou não ser vinculados à administração pública, sim, mas naquela especificidade que falei. E depois tem um conjunto de requisitos para cumprir que fazem parte do perfil formal, para além depois das outras competências, quer de liderança, quer competências comportamentais, que serão tidas em conta para fazer. Esse também nisso, Portugal foi bem da parte do grupo dos primeiros, né, que adotaram esse sistema, quer dizer, ou talvez um pouco depois também do Reino Unido, mas quando estamos juntos lá no CLAD, no Congresso Ibero-Americano, temos sempre a referência a Portugal e ao Chile, que tem, né, um sistema parecido também de seleção de altos dirigentes e intermediários, como Portugal, né, e que é muito interessante para os brasileiros conhecerem também. E então, voltando um pouquinho para falar de formação, como vocês conseguem atrair esses top managers ou os middle managers para a UINA, para ações de formação, para oficinas, para o que seja, debates, qualquer formato, ou são eles os mentores dos menos experientes, enfim, como é possível? Porque a gente tem uma imensa dificuldade, né? As pessoas são os mais ocupados do mundo, nunca podem se achar a modalidade que atraia realmente. Qual é a mágica que vocês fazem para conseguir trazer os dirigentes para ações de formação? Você falou em consórcio com universidade, será que é o diploma que atrai, por ser uma formação diplomante? Enfim, como faz isso? Regina, se me permite, volto já à questão que me colocou, que tem várias variantes, e vou procurar responder a todas elas. Gostaria só de acrescentar, porque eu falei desta perspectiva do recrutamento e do provimento de dirigentes em cargos de direção superior, só para dizer que o procedimento para a direção intermédia é diferente, portanto, é também por procedimento concursal de trabalhadores em funções públicas, e portanto, de acordo também com determinado tipo de requisitos. E este procedimento é novamente divulgado em Diário da República e nesta Bolsa de Emprego Público, que é ao fim e ao cabo uma plataforma digital, e portanto onde é possível acompanhar sempre as vagas, e a publicitação destas vagas também permite ao fim e ao cabo também a disseminação deste tipo de conhecimento. Depois é constituído um júri, e esse júri é pelo titular do cargo de direção superior, pode ser o responsável máximo que delega, portanto, da entidade ou da instituição para a qual se está a fazer o procedimento, por um dirigente também do mesmo nível ou superior de uma outra entidade, e para completar o painel de avaliação, de júri, é depois também integrado um profissional
que é reconhecido na área que diz respeito, estamos a falar de compras públicas, ou estamos a falar na área financeira, estamos a falar da área de formação, ou da área de inovação, o que seja, a área relevante, e que pode ser concretamente designado do ponto de vista de uma associação pública ou, inclusive, uma instituição de ensino superior. E, portanto, os candidatos depois são avaliados e aquele que fica melhor pontuado depois é conduzido ao exercício desse mesmo cargo. Pronto. E isto, ao fim e ao cabo, só para dar esta perspectiva que é ligeiramente distinta nesta abordagem, mas todas, ambas, aliás, com procedimento. Esse profissional é de fora da administração pública, esse profissional reconhecido pela sua especialização na área, ou é também alguém da administração pública? É frequente, por exemplo, nós, na nossa experiência aqui, convidarmos docentes do ensino superior, professores da academia, portanto, que têm um conhecimento relevante, e a questão é sempre que seja relevante para a área que está, o procedimento que está a concurso. Perfeito. Se é alguém da área da comunicação, então provavelmente um professor desse domínio. Relativamente às questões específicas da formação, como é que nós fazemos a nossa abordagem? Pronto, nós temos um plano anual de formação, programa de formação, já está publicado e fizemos o lançamento, convidamos diferentes representantes de diferentes entidades públicas para o lançamento do programa de formação 2024, estando em vigor, obviamente, o 2023, e procuramos fazer isto com esta antecipação. Temos uma equipa interna de comunicação que faz a disseminação frequente das formações disponíveis através das redes sociais, as habituais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Temos o site do INA, que tem também sempre formação sobre as iniciativas, e depois temos cada entidade, melhor dito, cada área governativa tem pontos focais para a área de formação. Procuramos estabelecer, nomeadamente, secretarias-gerais e outros órgãos equiparados. Procuramos manter este trabalho em rede, este trabalho capilar de disseminação da informação e de disponibilização, e depois temos também alguns aspectos facilitadores, que a administração pública portuguesa, enquanto empregador público, deve proporcionar formação aos seus trabalhadores, aos seus dirigentes, deve incentivar não só, por exemplo, nós temos um diploma que prevê a autoformação e que prevê que horas sejam alocadas à autoformação ao próprio trabalhador. Portanto, se ele quiser utilizar algum do seu tempo para investir em conhecimentos que sejam relevantes para o exercício de funções para a entidade ou outra solução. Temos depois também a exigência que para o exercício de funções é necessário fazer formação inicial e é recomendado que seja feita a formação contínua. Os dirigentes têm efetivamente que fazer formação inicial e também formação contínua, e isso está previsto que seja realizado a determinado ciclo de tempo. E depois temos um ecossistema que também tem múltipla oferta formativa. O INA, ao fim e ao cabo, é a entidade de formação no setor da administração pública central, tem relações com diferentes entidades, tem investido particularmente no trabalho com a academia, na realização de consórcios, e estes consórcios, só para dizer, Regina, que é para nos permitir, ao fim e ao cabo, ter oferta formativa que não confere, formativa profissional, que não confere grau. Portanto, o INA não confere grau, mestrados nem doutoramentos. Tem, de todo modo, protocolos com algumas instituições de ensino superior, num programa que designamos de APEX, em que é facultada quantias mais simpáticas, porque é apoiado essa frequência, portanto, e são feitos descontos, entre aspas, se quisermos, de trabalhadores em funções públicas que se candidatam ao número de vagas disponíveis e que podem depois frequentar. Mas é como dizia, Cristina, é um repto dos profissionais públicos investirem significativamente no seu desenvolvimento e na sua formação e façam de forma continuada. Muito bom. Abel, muito, muito bom te ouvir e saber um pouco mais sobre Portugal. Eu acho que nós estamos chegando aqui
no nosso horário, e eu queria, então, abrir a palavra para você, algum aspecto que você gostaria ainda de mencionar, que a gente não tocou aqui, enfim, fica aí para você o espaço para comentários finais. Só muito rapidamente, só para falar, porque falámos sobre uma forma mais abrangente sobre alguns aspectos da administração pública e também da sua evolução, para dizer que o INA, o Instituto Nacional de Administração, dentro da administração pública portuguesa, tem esta missão, e já agora partilhar convosco a visão, que é mobilizar a administração pública para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração pública. E faz isto de um conjunto variado de formas, de abordagens, tem objetivos estratégicos que estão muito orientados para aquilo que é a formação e que é a capacitação de equipas, de pessoas, de entidades, em estreita colaboração com as instituições de ensino superior. Tem um foco estratégico também de incentivar a investigação, o desenvolvimento e a inovação na gestão e no serviço público. Falei há pouco que nós promovemos congressos da administração pública, realizamos webinars, seminários. Temos anualmente um prémio para reconhecer investigação em determinadas áreas relevantes. Este ano vai ser sobre sustentabilidade, dado que estamos muito investidos de capacitar a administração pública também para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos muita preocupação de ter este posicionamento institucional de parceiro em redes de cooperação internacional, de língua oficial portuguesa, de redes europeias. Ao fim e ao cabo, o internacional é aqui a ideia que mais traduz a nossa preocupação de interagirmos, de partilharmos experiências e de partilharmos práticas. E depois dizer, só para terminar mesmo, Regina, que ao longo desta história, o INA tem estado sempre a par e passo com as reformas que têm vindo a ser feitas, e é a sua missão de o continuar a fazer, porque toda a mudança tem o seu lado humano, e toda a mudança tem o seu lado da capacidade humana, pessoas, de equipas e de entidades públicas, de operacionalizar e de implementar. E, portanto, muitas vezes falamos que o capital humano, o ativo humano, é o elemento mais diferenciador. Muitas vezes dizemos tantas vezes que já parece que ela pode perder algum do seu significado e impacto. Não quer dizer que não se mantenha atual como foi no passado e como provavelmente será no futuro. E era essas as últimas Muito palavras. bom. Muito obrigado. Muito bem. Eu ouvi alguma vez um ditado ou algo parecido que dizia: reformas sempre há, ou a gente anda junto ou vira um obstáculo, né, e algo que não aproveita as oportunidades de criar melhores situações, né? Então, eu acho que é esse o caminho mesmo. Eu quero te agradecer muito, me lembrei aqui que estive no congresso do INA, apresentando um trabalho sobre o Brasil, talvez em, não sei se 2000 ou 98, foi bastante tempo, e algum período, quando eu estava na ENAP, um grande prazer, ainda era naquela maravilha do Palacete, do Marquês de Pombal, né? Como eu comentei com você, tem aqueles azulejos lindos lá do INA, espero voltar. E, enfim, quero te agradecer muitíssimo e agradecer também aos que nos acompanharam e dizer que esse vídeo ficará disponível no YouTube, quem quiser rever ou passar a divulgar para outras pessoas, né, em poucos dias mais estará disponível no YouTube. Eu te agradeço demais, espero mantermos o contato para a gente poder aqui também acompanhar como Portugal caminha, né, em direção a uma administração pública mais ágil e voltada ao cidadão. Muito, muito obrigada.